Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Hoje a gente vem representando a primeira URI. Trabalhamos na divulgação da doutrina espírita e utilizamos temas que são escolhidos previamente e são trabalhados nas casas em todas as regiões. Hoje o assunto é a natureza das penas e gozos futuros, da pergunta 965 até a 974. Mas para a gente falar sobre isso, primeiro vamos fazer um comentário sobre o que é o céu e o inferno, né? Algumas pessoas têm até medo do livro Céu e Inferno, porque traz esse estigma, né? essa coisa do castigo, das penas eternas. E a gente precisa, o Espiritismo vem esclarecendo a nossa ideia, o nosso modo de pensar, e abre um panorama novo. E ele precisa ser conversado, porque ainda que a gente até compreenda, a gente traz esse resquício dessas ideias antigas, né? Então, o conceito de céu e inferno hoje, o Espiritismo traz de uma maneira diferente, porque talvez pela nossa ignorância na época, nós tivéssemos exemplos que remetessem a um lugar que a gente vai, que a gente sofre, que a gente passa por uma provação, por uma pena e que ela nunca vai cessar. E se a gente for partir do princípio de que Deus é bom, é justo, né? Não faz sentido. Porque nenhum pai vai colocar um filho num castigo eternamente. Então, o céu e o inferno, eles não são caracterizados por um local físico, né? E ali eu vou estar no inferno. A gente pode estar sentado aqui e estar no inferno. Vai depender da nossa condição, do nosso pensamento e daquilo que a gente está vivenciando. Então, a nossa forma de pensar é que vai nos colocar ou no céu ou no inferno. Eu outro dia conversava com uma amiga, que é dirigente de uma outra casa, ela disse assim, nossa, minha casa está tumultuadíssima, mas incrível, eu estou bem, eu estou sabendo o que eu tenho que fazer. Isso é estar no céu. E a gente está vivenciando algo que no entorno da gente possa estar catastrófico, mas que dentro da gente a gente tem uma certeza. Porque ela tem essa certeza de que Deus é bom, de que é justo, que a gente passa pela dificuldade, mas que ela vai passar. Então o inferno pode se traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Portanto, a felicidade ou infelicidade após a desencarnação é inerente ao grau de aperfeiçoamento moral de cada espírito e também à categoria do mundo que habita. Então, isso vai ser relativo de acordo com o mundo que a gente está vivendo, essa felicidade ou não, e de acordo com as nossas escolhas. E aí a gente entra na parte da lei de causa e efeito, porque a gente não pode falar dessas questões sem falar essas coisas antes. Porque tudo que a gente faz vai ter uma repercussão da nossa escolha. Então, as penas ou sofrimentos que cada um experimenta são dores morais e estão em relação com atos praticados. Não existem recompensa ou sofrimentos gratuitos, obtidos sem mérito, mas sim a aplicação da lei de causa e efeito. Então, a gente não vai alcançar algo bom se a gente não se esforçar para isso. E é uma luta, a gente sabe disso, né? Às vezes a gente olha a pessoa, olha de fora e pensa assim, nossa, aquela pessoa deve ser muito feliz, ela deve estar muito bem, e às vezes sabe a luta diária que é no seu íntimo, para vencer as suas más tendências, para vencer os seus pensamentos, para vencer as dificuldades em casa, as discussões, as desavenças. Então, cada um vai alcançar a sua felicidade. E porque quando Jesus fala
da felicidade para cada um de nós, ele não fala para esse mundo aqui. Ele diz que a gente pode ser feliz aqui também. Mas que tudo que a gente fizer aqui, nós vamos colher lá do outro lado. Então a gente tem que ter sempre esse pensamento de que tudo que a gente faz, não é que eu vou fazer para ganhar. Eu posso até no início fazer isso. Porque tudo na vida é um exercício. E é válido. Ainda que eu pegue e pense assim, se eu fizer isso, eu não ganho bônus com Deus. Se eu fizer tal coisa, eu tô ficando lá na esquerda dele. Se a gente pensar dessa forma no início, não tem problema. Com o tempo, as nossas atitudes se tornam um hábito. E à medida que se torna um hábito, aí sim, elas se concretizam dentro da gente e a gente passa a ser daquela forma. E Deus sabe que esse nosso crescimento ele é lento. É assim, pouquinho por pouquinho a gente vai alcançando. Quando a gente vê, a gente já mudou e a gente nem percebeu. Então vamos começar lá na pergunta 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Tem alguma coisa material? Aí os espíritos respondem assim, não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então, assim, quando a gente faz algo de bom aqui na terra, a gente pode receber os méritos aqui, a gente pode receber o reconhecimento, às vezes o carinho dos outros, né? Alguém que faz uma atividade beneficente, as pessoas vão vir, vão ser gratas. Isso é uma satisfação, é algo que vai nos tocando a nossa alma. E é para ser assim, é para que a gente sinta prazer naquilo que a gente está fazendo, para que ela se torne um hábito. Mas quando a gente se desprende da terra e chega no plano espiritual, ali sim, liberto da carne, a gente tem a visão muito mais ampla. E essa felicidade, ela se torna muito maior, porque aí a gente consegue perceber a dimensão que a gente atingiu. Quando Bezerra de Menezes acordou na espiritualidade, lá que ele estava, que ele voltou para a espiritualidade, que ele é chamado até uma janela, e quando a janela se abre, tem uma multidão de espíritos esperando ele aparecer. Ele pergunta quem são essas pessoas. E aí é respondido a ele, essas pessoas estavam te aguardando o teu retorno. Porque a maioria delas tu ajudasses quando estivesses na terra. A maioria delas tu fizesses algo e as que tu não fizesses, fizesse para alguém que era querido. Então, ele, o espírito evoluído, ele não está fazendo esperando uma recompensa, mas pensem na dimensão, eu estou dando um exemplo para a gente poder ter essa dimensão do que é esse prazer lá do outro lado. E ele deve ter ficado muito emocionado de ver toda aquela gente esperando por ele. Porque assim como a gente chora aqui quando alguém parte, lá do outro lado fica-se feliz com o retorno. E vice-versa, né? Quando alguém nasce aqui, a gente também fica feliz, mas deixou alguém lá do outro lado. O espírito, quanto mais livre das paixões inferiores, mais sensível fica para sentir e registrar o mundo que o cerca. Ele compreende, pois, que a alma tem poderes que nós mesmos, no plano de vida no mundo espiritual, ignoramos, quanto mais os que se encontram na terra, envolvidos nas paixões terrenas, aturdindo seus sentidos com as coisas que para nós são ilusórias. Então, com isso, o homem aprimora, né, a sua visão à medida que ele cresce no sentido moral. Ele agora tem olhos de ver. Quanto menos a gente é apegado às coisas da matéria, a nossa visão para aquilo que é bom, ela se torna diferente.
eu vinha pensando, né, nos exemplos que a gente pode dar para que a gente possa alcançar isso. Então a gente pega e faz uma festa. E às vezes o apelo material ele é muito grande. E aí a gente quer fazer a festa mais bonita para que os outros vejam que a gente está bem, para que os outros reconheçam o meu poder de fazer uma festa. Quando a gente aprimora a nossa visão e a gente vai fazer uma festa, a gente se preocupa com aqueles que a gente convida para estar conosco. A gente passa a valorizar aquele momento que a gente pode abraçar o amigo, que a gente pode ver alguém que a gente não via há muito tempo. Aquilo é mais importante do que eu me aparecer com algo material. De eu mostrar as melhores bebidas, a melhor comida, os melhores enfeites. Nada disso tem valor se dentro daquele ambiente não tiver sentimento, não tiver amor. Tudo perde a graça. É por isso que é tão fugaz. As pessoas fazem uma coisa e já querem outra maior ainda, né? Ela compra um carro, ele é bonito, ele serve, mas no outro ano o amigo, o vizinho já comprou um outro carro e ele quer aquele outro carro. Então essas coisas terrenas, elas são muito rápidas. Elas dão até um certo prazer naquele momento que tu adquire, mas depois que adquire, passou. Uma festa é a mesma coisa. O fazer, o planejar, escolher quem vai estar na festa da gente, às vezes é tão melhor do que às vezes a própria festa. Todo aquele momento em que a gente parou para pensar. Então, quanto mais eu me aprimoro, mais eu percebo a intenção daquele ato e daquela ação. Não aquilo que é material, mas aquilo que envolve o material. Uma casa espírita é uma casa espírita. É uma casa como qualquer outro lugar. Mas quando a gente chega aqui, a gente se senta, ou a gente entra ali e já encontra a primeira pessoa, a gente ganha o primeiro sorriso, o primeiro abraço, tudo bem contigo? Como é que tu estás? Aí entra o segundo, cumprimenta. E à medida que a gente vem, não é a primeira vez que eu venho aqui, então eu já conheço algumas pessoas, pelo menos, talvez, não sei o nome às vezes, né? Mas a gente já reconhece, já recebe. Isso é que faz a diferença. Porque senão é somente uma casa. Se não tiver esse sentimento, se não tiver esse olhar, nada faz sentido. Então as pessoas precisam modificar a sua maneira de pensar, modificar a sua maneira de agir, para que a gente faça esse cantinho que está aqui um pedacinho do céu. E quando a gente aprende aqui, a gente leva para casa, né? A gente leva para a nossa casa também esse exemplo. E à medida que eu transformo a minha casa num pedacinho do céu, e tu transformas a tua, e tu a tua, e cada um aqui transformar, daqui a pouco a gente está no mundo de regeneração. Porque começa dentro da gente essa mudança. A 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? E os espíritos respondem: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? E isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Porque o homem, ele sempre teve, pelo domínio das coisas, pela ambição, é muito mais fácil eu dominar um povo através do medo do que através da conscientização. Porque quando eu conscientizo as pessoas, eu perco o domínio. Porque cada um vai exercer o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de pensamento. A partir do momento que eu coloco medo, eu faço com que as pessoas sigam a minha cartilha. E foi assim com o céu e o inferno. Então tu vais sofrer para toda a vida e a pessoa ficava naquela. Então perde um pouco o sentido, né? Para que eu vou me melhorar? Se daqui a pouco eu vou morrer? Tanto é que no texto, no começo, ali as primeiras perguntas dessa parte do livro, fala sobre o nada, né? Se não vai ter nada depois da morte, para que eu vou me preocupar com o que eu faço hoje? Então, tudo que for de melhor que eu puder ter aqui, eu vou ter. E esse é o equívoco.
Mas isso faz parte da nossa infantilidade de raciocínio. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo que as coisas não funcionam desse jeito. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que sua linguagem não pode exprimir. Então, com a falta de como explicar, se explica com as coisas corriqueiras. Explicando com as coisas corriqueiras, como a gente tem ainda a falta do conhecimento, a gente acaba levando ao pé da letra. E aí vem também a parte do homem, que vem essa primeira parte que eu falei, que é se utilizar do medo. Tanto é que as igrejas, houve um período que se falava em temer a Deus. Né? A gente não era para o Deus, o nosso Pai, como Jesus trouxe. A gente tinha que temer. As igrejas eram construídas de uma forma, o período gótico principalmente, se vocês forem ver assim, alguma imagem na internet, as igrejas elas tinham janelas bem no alto, dentro é muito sombrio, que é para, meu Deus, eu vou lá falar com Deus, Ele sabe dos meus pecados, aquela coisa do medo. E a gente precisa desconstruir isso e saber que Deus é bom, que Ele é justo, que Ele é generoso, que Ele dá oportunidade, que o problema está naquilo que eu faço e naquilo, porque Ele nos dá um potencial muito grande e a gente precisa fazer por merecer tudo isso que a gente recebe, né? 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam exato da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende consegui-la, para conseguirem, trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Alguém aqui se sente com inveja quando pensa no Chico Xavier? Acho que não, né? E nem se sente, não vai ter coragem de dizer, né? É assim essa relação. Chico está num patamar acima do nosso, de consciência, de crescimento moral. Mas nem por isso a gente inveja ele. A gente já está num estágio em que a gente consegue compreender que tudo que ele tem, e olha que ele sofreu um monte. Eu estou falando agora do que ele está colhendo agora no plano espiritual. Hoje ele está em pleno trabalho a nosso favor. Então nós temos que ser gratos por esses espíritos que já alcançaram esse crescimento moral e já podem nos ajudar. E ainda mais, a gente saber que a gente vai alcançar o mesmo nível e muito mais. Então é assim o processo. Então quem está nesse patamar lá em cima são esses que têm a consciência de tudo. Então sabem melhor o que é a felicidade, porque não invejam mais, não precisa das coisas materiais. É algo que até foge ao nosso entendimento, porque o estado de espírito dessas criaturas nós desconhecemos. Mas como que a gente pode ter ideia? A arte é uma das coisas que nos remetem a esses planos superiores. Quando a gente chega, não sei se vocês já tiveram o prazer de estar dentro
tipo ali no SIC, e ter uma orquestra e ela tocar, a gente colocar em casa mesmo, no som da gente, uma música dessas que são feitas por esses gênios que a gente teve, Mozart, essas músicas clássicas, uma Ave Maria. Aí a gente tem que escolher aquilo, mas tem que ser desse patamar. O que essa música faz com o nosso estado de espírito? Eu até estava dizendo para o meu marido que com a morte agora do Cid Moreira, a gente andou escutando algumas que vem vindo, né, para a gente, vão aparecendo as informações e a gente estava ouvindo a prece de Cáritas, na voz dele, né, alguns salmos, e eu disse para ele, incrível que a voz desse homem, a gente pode até não saber o que ele está falando, mas a voz, a entonação já nos faz bem. Então a arte, ela nos dá uma pincelada do que são os prazeres desses lugares. É porque de lá que vêm as inspirações para as coisas lindas que acontecem aqui. Vêm essas inspirações maravilhosas dessas músicas, dessas letras, às vezes, que nos encantam e nos mexem com o nosso íntimo, que causam uma alegria, causam bem-estar. A 968. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos. Allan Kardec era fabuloso nas perguntas, né? Ele diz que a resposta diz que as necessidades materiais são essas que a gente tem que cuidar, que são normalmente a nossa perdição, né? Mas que é uma fonte de prazer para cada um de nós. Aí ele diz sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passas por uma tortura. É aquela tal coisa. A gente aqui na Terra, enquanto está aqui, revestido da carne, a gente se distrai com essas pequenas frivolidades e alegrias da Terra. A gente fica esperando, às vezes, por uma festa, a gente fica chateado porque não deu de ir para a praia, a gente fica... que são coisas daqui, né? A gente não conseguiu comprar aquela calça que a gente olhou tanto na vitrine e a gente fica frustrado. É um prazer quando a gente adquire. A gente compra a calça nova e sai feliz. Qual a mulher aqui que não gosta de uma roupa nova? A gente gosta. Como diz a minha filha, mulher adora andar perfumada. A gente gosta, são prazeres. Mas se a gente tem que cuidar quando a gente se frustra muito. Porque daí a gente está dentro desse patamar da animalidade. Que a gente precisa disso. Senão a gente não é feliz. Mas será que a gente não pode ser feliz sem a calça nova? É a calça nova que vai trazer alegria no coração? A gente às vezes bota uma calça nova, aí vem a notícia de que alguém da nossa família morreu e a gente vai com a calça nova pro velório e a calça nova perdeu todo o sentido. Eu não lembro, é Ana Teresa Camasmi, sei lá, eu acho que esse é o sobrenome dela. Ela vinha dizendo que ela queria muito comprar uma mesa. E não tem errado, tá? A gente querer adquirir alguma coisa material. Faz parte daqui da Terra. Ela queria muito uma mesa que ela olhou por muito tempo. Aí no dia que ela conseguiu comprar, ela saiu da loja feliz da vida, já imaginando a sala dela, com os filhos, com todo mundo ali. E aí quando ela chegou na esquina, ela viu um rapaz que estava pedindo alguma coisa e ela passou direto. Ela passou direto e ela se arrependeu horrores de não ter dado atenção. Para quem não sabe, essa espírita que tem umas palestras lindas, ela perdeu um filho. E ele teve uma parada cardíaca e ela estava em outra cidade. Quando ela já chegou para enterrar esse filho. Então ela trazia dentro dela
essas feridas, né? Ela continua andando. Aí ela percebeu que no caminhar, aquilo que tinha sido uma alegria imensa para ela, adquirir aquilo que ela juntou dinheiro para comprar, porque era um objeto caro, perdeu toda a graça. Aí ela sentiu estranho, aquela felicidade que eu estava sentindo se foi. Aí ela pensou, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou lá ver o que esse menino quer. Bem, enfim, ela atendeu ele, conversou, atendeu as necessidades que o menino pedia. Foi uma conversa bem bonita. E aí ela voltou de novo para o caminho que ela estava fazendo. Aí ela disse assim, incrível. Quando eu voltei de novo, a minha alegria da minha mesa passou a fazer sentido novamente. Então, toda a nossa felicidade, ela está sempre relacionada com as pessoas, relacionada com aquilo que eu estou fazendo. Aquela falta dela de atenção fez com que ela se sentisse mal. Então, por que não parar? Já que é um momento de felicidade, por que não parar e dar atenção? 969. O que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus. Aí dá a impressão na gente de que todo ser evoluído e todo espírito que está lá nos altiplanos, eles estão lá tudo escutando musiquinha bonita, olhando coisas lindas, lendo mensagem, né? Lá como diz o italiano, non dolce far niente. Estão lá não fazendo nada, só curtindo essas coisas. Não é bem assim, né, gente? Essas coisas fazem parte, mas não é por aí. Então eles dizem, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creais todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona? Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Tudo que é de Deus tem utilidade, e tudo que é de Deus não fica parado. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma utilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é um gozo, porque eles não precisam passar pela doença, passar pelas vicissitudes todas que nós passamos aqui, porque já venceram essa etapa. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Porque é bom a gente passar o que a gente conhece para o outro que ainda não conhece. Então, eles trabalham incessantemente em todos os planetinhas que nós temos por aí, levando informação, levando a intuição, levando conhecimento para que seja descoberto, às vezes, uma vacina, um remédio, a criação de um novo aparelho, ou implantando a doutrina de Jesus. Eles estão sempre em movimento, cada um do seu jeitinho, porque ainda somos respeitados. Em qualquer estágio que a gente estiver, somos respeitados no nosso gosto, por isso somos cada um diferente do outro. O espírito que atinge um nível muito elevado, ele vai se especializar em alguma coisa que ele gosta muito. Daqui a pouco ele toma domínio daquilo tudo, ele passa para estudar outra coisa e ele passa a trabalhar esse conhecimento e a levar adiante. Então não se para nunca. Por isso que é infinito. O nosso caminho para a evolução é infinito. Até porque a gente nunca vai saber tudo.
porque só Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis, vamos nos melhorando, mas não vamos alcançar o estágio de Deus que tudo sabe e que tudo domina. Então, é um caminhar, dá um cansaço, assim, às vezes quando a gente pensa, né? Porque a gente tem uma noção de tempo aqui, do desenrolar, mas à medida que a gente vai aprendendo, a nossa visão vai se ampliando e a gente vai compreendendo essas coisas. E aí tem uma pergunta 970, que é interessante. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Aí eles dizem assim, são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade, moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Normalmente, quem é muito invejoso, quem é muito assim, ele acha sempre que a grama do vizinho é mais verdinha, que tudo no vizinho é melhor, que no outro ele pode ter mais. Então ele está sempre querendo aquilo, não aquilo que a vida está lhe proporcionando, mas sempre aquilo que ele ainda não alcançou. E para isso ele não trabalha para alcançar. Ele simplesmente inveja, reclama. Aí fica aquelas pessoas ranzinzas, né? E a gente adquire doenças, porque aí a gente fica chato, a gente reclama, briga com o outro, a gente desconta no outro, né? Às vezes aquilo que a gente está invejando. Por isso é tão importante a gente orientar as crianças nesse sentido, que existe um período do egocentrismo da criança que ele precisa ser extremamente trabalhado para que ele não se torne um egoísta. Porque o egocêntrico é aquele que quer tudo para ele ali, é tudo meu aqui. Mas a partir do momento que eu me torno egoísta, é tudo meu mesmo. É uma coisa maior. Eu não vou dar para o outro. Enquanto ele está naquela fase do egocentrismo, a gente pode ir trabalhando, dizer, vamos dividir, vamos fazer uma troca, para que a gente não se torne depois adultos assim, que invejam aquilo que os outros têm. E às vezes a gente pensa assim, eu não sou invejoso. Às vezes em alguma coisa a gente é. A gente só tem que trabalhar esse sentimento dentro da gente e pensar assim, o outro tem porque ele mereceu. De alguma forma ele mereceu. Às vezes a gente tem até coisas que a gente se dá conta assim, nossa, eu não sabia que eu era merecedor disso. Eu não sabia que eu iria realizar isso. E aí a gente se dá conta e a gente tem que ter essa consciência sim. Porque daí entra a nossa gratidão. Quando a gente é beneficiário de algo que é muito bom, a gente precisa ser grato. Porque daí a gente está em comunhão com Deus. E aquele que inveja, ele não consegue atingir esse ato tão lindo que é de agradecer. E é uma caminhada. Como eu sempre digo, um passinho de cada vez. A 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Será? Que é sempre boa? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Porque um espírito que não está ainda, que não alcançou esse entendimento, ele ainda é invejoso. Aí ele parte daqui, às vezes a influência é de lá para cá, daqui para lá, ou de encarnado para encarnado, isso vai variar. Quando a gente vê que o outro alcançou alguma coisa, tem gente que é assim, faz de tudo para fazer o outro infeliz. E isso é muito triste, né? Que bom se a gente vencer essas coisas, da gente
Deixa cada um viver a sua vida e a gente cuidar da nossa, porque a gente cuidar da nossa já dá um trabalho danado, ainda cuidar da vida do outro é mais trabalhoso ainda. E aí essa pergunta, ela tem a pergunta A. Assim a morte nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. E é isso aqui está falando sobre a influência espiritual. Porque assim, um espírito que não quer me ver feliz, ele estando no plano espiritual, ele consegue ver todo o meu pensamento, tudo que a gente pensa, ele se materializa na nossa aura, no nosso campo energético. Por isso que é muito difícil a gente esconder dos espíritos o que a gente pensa ou o que a gente é. Porque a gente não consegue ficar sem pensar. Porque o nada não existe. Está lá no início dessa lição. O nada não existe. Então não pensar nada é um absurdo. Esse espírito que está do outro lado, ele está vendo quais são as minhas fraquezas. Porque eu posso aqui estar extremamente tranquila, né? Falando para todos vocês e falando de uma forma amorosa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas existem coisas que me tiram do sério, mas eu posso disfarçar, estando na matéria, eu disfarço, mas para o lado espiritual não, porque eles estão vendo. Então, essa relação, né, é menor sobre os espíritos do que sobre os homens, porque eles faltam o auxílio das paixões materiais. Então, eles sabem aquilo que eu tenho a tendência, ou ruim ou boa. Se é ruim, digamos assim, uma pessoa que tenha a tendência ao alcoolismo, né, a bebida alcoólica, ela tenta se livrar. Mas aquilo fica tão registrado na sua aura que aqueles espíritos que querem influenciar ele começam a mandar os recadinhos. Vai, bebe. Tem um videozinho no YouTube que fala isso, o nome é Sozinho. Vocês assistam para vocês verem como é que funciona essa influência espiritual. Influencia de tal modo, porque como é uma coisa que eu ainda não venci, eu posso cair. Então, quando a gente está aqui encarnado, a gente se perde mais. Então, por isso que é tão arriscado a gente reencarnar. Mas, ao mesmo tempo, é tão meritório quando a gente vence. Porque quando aquela influência vem e eu busco, através da prece e da oração, desvencilhar o meu pensamento e sair daquela linha de raciocínio, e quando eu vejo, eu estou acessando os espíritos superiores, estou formatando em volta de mim um campo vibratório que vai me proteger. Esse é o rumo que a gente deve tomar para a gente atingir o mérito de vencer aquela dificuldade nossa. Isso aí tudo dá para fazer seminário, né? Cada pergunta dá para a gente falar uma tarde inteira. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhe ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo a que as possa excitar. E às vezes é como acontece com aqueles que se deixam levar, como aconteceu essa semana, numa boate na Mauro Ramos. Dizem que todos, eu não sei, tá? Dizem que todos estavam bêbados e um rapaz levou um tiro. Por quê? Porque foram levados para aquele local, foram influenciados, porque a gente é influenciado. Toda vez que a gente vai para esses lugares e a gente se envolve nesse tipo de coisa, de bebida, de droga, de sexo, de qualquer coisa nesse sentido, a gente tem um lado que é a influência espiritual. Se eles tivessem vencido a tentação de tivesse ficado em casa, isso não tinha acontecido, né? Então, é de acordo com as nossas escolhas. E essa influência vai sempre acontecer. Ainda que a gente não tenha algum espírito que esteja nos influenciando, tá? Assim,
eu digo assim, de outras vidas. Basta a gente entrar numa linha de raciocínio que a gente vai atraindo e pode ser uma influência. Bem, o texto é grande, eu acho que eu não vou conseguir chegar na 974, eu vou pular para 974. Aí eles vêm falando, vou ficar no 973. Qual o sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade de vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados à remissão, sem remissão. Aí nós voltamos para essa questão do inferno, que é aquela coisa de que eu já fiz algo de errado, então eu não tenho mais remédio. Então eu não tenho mais jeito. Quantos espíritos se comunicam na mesa mediúnica assim, não, eu não tenho mais jeito. O que eu já fiz não tem perdão. A própria pessoa se condena, né? Infinita é a variedade dessas consequências, mas em tese geral pode-se dizer que cada um é punido por aquilo que pecou, assim que uns os são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros. Então a própria pessoa entra nesse inferno, criando imagens mentais que vão levar ao desespero. No livro da Ivone Pereira, Memórias do Suicida, ela mostra um local que os espíritos, eles dormem o tempo todo, porque eles se condenaram e ouviram aquelas coisas de que a gente vai dormir o sono eterno. Então eles dormem, quando acordam, entram em pavor, saem correndo, daqui a pouco voltam de novo para dormir. Então é um processo que, quando a gente cria esse processo mental, é difícil da gente sair. Então esse fogo eterno não procede. Eu sei que já está ali passando um pouquinho, mas eu só vou ler uma mensagem para a gente sair daqui revigorado, sabendo que o inferno não existe e que a nossa vida vai adiante com fé, com alegria. Vou ler para vocês um poema curtinho que se chama Confia Sempre, de Meimei pelo Chico. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfinhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E eu convido que cada um de nós, ao sair daqui, a gente leve um hábito de que a gente possa orar sempre por aqueles que não conhecem a Deus e a Jesus, porque deve realmente ser muito triste viver sem eles. Boa noite e obrigada pela atenção de todos vocês.